Capítulo 10. Anos se passaram. As estações vieram e se foram. As vidas curtas dos animais passaram voando. Chegou um tempo em que não havia mais ninguém que se lembrava dos velhos dias antes da rebelião, exceto Clover, Benjamin, o corvo Moisés e uma série de porcos. Muriel estava morta. Bluebell, Jesse e Pincher estavam mortos. O Jones estava morto também. Ele havia morrido num asilo para alcoólatras em algum outro canto do país. Bola de Neve foi esquecido. Boxer foi esquecido, exceto pelos poucos que o conheceram. Clover era uma velha égua corpulenta agora, com as juntas rígidas e com uma tendência para produzir remela. Ela havia ultrapassado a idade de aposentadoria em 2 anos, mas a verdade é que nenhum animal jamais se aposentou, de fato. A conversa de separar um canto do pasto para os animais idosos havia sido esquecida há muito tempo. Napoleão agora era um varrão maduro, de 150 quilos. Garganta estava tão gordo que ele tinha dificuldade de enxergar com os próprios olhos. Só o velho Benjamin era praticamente o mesmo de sempre, exceto por estar um pouco mais grisalho no focinho e, desde a morte de Boxer, mais sombrio e taciturno do que nunca. Havia muito mais criaturas na fazenda agora, embora o aumento não tenha sido tão grande quanto fora esperado nos primeiros anos. Muitos animais nasceram tendo a rebelião apenas como uma tradição vaga, passada através do boca a boca, e outros que foram comprados sem nunca terem ouvido qualquer menção de tal coisa antes de sua chegada. A granja agora possuía 3 cavalos além de Clover. Eles eram belos animais honrados, trabalhadores dispostos e bons camaradas, mas bem estúpidos. Nenhum deles se provou capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Eles aceitavam tudo que lhes era contado sobre a rebelião e os princípios do animalismo, especialmente de Clover, por quem eles tinham um respeito quase filial. Mas havia dúvidas se eles realmente entendiam muita coisa daquilo tudo. A fazenda era mais próspera agora e melhor organizada. Ela até mesmo fora alargada em 2 campos que foram comprados do Sr. Pilkington. O moinho fora completado com sucesso, enfim, e a fazenda possuía uma debulhadeira e seu próprio elevador de feno, e vários novos prédios foram adicionados a ela. O ímper comprou para si um cabriolé. O moinho, contudo, nunca foi usado para geração de energia elétrica, no fim das contas. Ele era usado para moagem de milho, o que trouxe um belo lucro em dinheiro. Os animais estavam trabalhando duro na construção de outro moinho. Quando este fosse terminado, dizia-se, os dínamos seriam instalados. Mas os luxos com os quais Bola de Neve um dia ensinara os animais a sonhar, as baias com luz elétrica e água quente e fria, e a semana de 3 dias, isso tudo não era mais tópico de conversa. Napoleão condenara conversas do tipo como sendo contrárias ao espírito do animalismo. A verdadeira felicidade, dizia ele, estava em trabalhar duro e viver frugalmente. De algum modo, era como se a fazenda tivesse ficado mais rica, sem fazer com que os próprios animais ficassem mais ricos, exceto, é claro, pelos porcos e os cães. Talvez isso se deva, em parte, pelo fato de que havia muitos porcos e muitos cães. Não que essas criaturas não trabalhassem, ao seu modo. Havia, como Garganta nunca se cansava de explicar, um trabalho sem fim na supervisão e organização da fazenda. Muito desse trabalho era de um tipo que os outros animais eram ignorantes demais para entender. Por exemplo, Garganta contou a eles que os porcos tinham que despender esforços enormes todos os dias com coisas misteriosas chamadas arquivos, relatórios, minutas e memorandos. Eles eram grandes folhas de papel que tinham que ser preenchidas completamente com palavras, e assim que elas eram preenchidas, elas eram queimadas nas fornalhas. Isso era de suma importância para o bem-estar da fazenda, Garganta dizia. Porém, nenhum dos porcos e nem os cães produziam qualquer alimento por meio do próprio trabalho.
E havia muitos deles, e seu apetite era sempre insaciável. Quanto aos outros, suas vidas, até onde sabiam, eram como sempre foram. Eles geralmente estavam com fome, eles dormiam na palha, eles bebiam do açude, eles labutavam nos campos. No inverno, eles sofriam com frio e no verão com as moscas. Às vezes, os mais velhos entre eles forçavam suas memórias vagas e tentavam determinar se, nos primeiros dias da rebelião, quando a expulsão de Jones ainda era recente, as coisas eram melhores ou piores do que agora. Eles não conseguiam se lembrar. Não havia nada com que eles podiam comparar suas vidas atuais. Eles não tinham nada em que se basear, exceto as listas de números de Garganta, que invariavelmente demonstravam que tudo só melhorava. Os animais achavam um problema insolúvel. Em todo caso, eles tinham pouco tempo para especular a respeito dessas coisas agora. Apenas o velho Benjamin professava se lembrar de cada detalhe de sua longa vida e saber que as coisas nunca foram nem jamais poderiam ser muito melhores ou piores. Fome, adversidades e desapontamento eram, dizia ele, a lei inalterável da vida. E mesmo assim, os animais nunca perdiam as esperanças. E mais, eles nunca perderam, nem mesmo por um instante, seu senso de honra e privilégio por serem membros da granja dos animais. Eles ainda eram a única fazenda no país inteiro, em toda a Inglaterra, que pertencia e era operada pelos animais. Nenhum deles, nem mesmo os mais jovens, nem mesmo os recém-chegados que foram trazidos de fazendas a 20 ou 30 quilômetros dali, jamais deixaram de se maravilhar com aquilo. E quando eles ouviam o estouro da espingarda e viam a bandeira verde tremulando no topo do mastro, seus corações se inflavam com um orgulho imperecível e suas conversas se desviavam para os dias heróicos de outrora. A expulsão de Jones, a escrita dos 7 mandamentos, as grandes batalhas nas quais os invasores humanos foram derrotados. A República dos Animais, que a Major previra, quando os campos verdejantes da Inglaterra não seriam maculados por pés humanos, ainda era objeto de crença. Algum dia ela chegaria. Poderia não ser breve, poderia não ser dentro do ciclo de vida de qualquer animal que vivia agora, mas ela certamente chegaria. Até mesmo a melodia de bichos da Inglaterra talvez fosse cantarolada secretamente aqui e acolá. Seja como for, o fato é que cada animal na fazenda a conhecia, embora nenhum se atrevesse a cantá-la em voz alta. Talvez fosse verdade que suas vidas eram duras e que nem todas as suas esperanças se concretizaram, mas eles tinham consciência de que eles não eram como os outros animais. Se eles tinham fome, não era porque alimentavam seres humanos tirânicos. Se eles trabalhavam duro, pelo menos trabalhavam por eles mesmos. Nenhuma criatura entre eles andava sobre 2 pernas. Nenhuma criatura chamava qualquer outra criatura de mestre. Todos os animais eram iguais. Um dia, no início do verão, Garganta ordenou que as ovelhas o acompanhassem e as conduziu até um trecho de terreno abandonado na outra ponta da fazenda, que fora tomado por brotos de bétula. As ovelhas passaram o dia todo ali comendo folhas sob a supervisão de Garganta. À noite, ele retornou para a quinta, mas como o clima estava quente, disse para as ovelhas ficarem onde estavam. Acabou que elas ficaram lá por uma semana inteira, período no qual os outros animais não viram sinal delas. Garganta ficava com elas a maior parte do tempo, todos os dias. Ele estava, dizia ele, lhes ensinando a cantar uma nova canção. E para tal era necessária privacidade. Foi logo depois do retorno das ovelhas, numa noite agradável, quando os animais tinham terminado o trabalho e estavam dirigindo de volta para os prédios da fazenda, que o relincho aterrorizado de um cavalo soou pelo pátio. Surpreendidos, os animais interromperam seus passos. Era a voz de Clover. Ela relinchou de novo e todos os animais iniciaram o galope e dispararam na direção do pátio. Então eles viram o que Clover vira. Era um porco caminhando sobre suas pernas traseiras. Sim, era a Garganta. Um pouco desajeitado,
como se não tivesse muito acostumado a sustentar seu volume considerável naquela posição, mas com equilíbrio perfeito. Ele passeava pelo pátio, e no instante seguinte, saindo pela porta da quinta, veio uma longa fila de porcos, todos caminhando sob suas pernas traseiras. Alguns se saíam melhor do que outros. Um ou dois pareciam um tiquinho instáveis, como se pudessem achar bem-vindo o suporte de uma bengala. Mas cada um deles obteve sucesso em circular pelo pátio, e finalmente ouviu-se um tremendo uivo dos cães e um cacarejar estridente do galo preto. E então surgiu o próprio Napoleão, majestosamente ereto, lançando relances soberbos de um lado para o outro, e com seus cães saltitando ao seu redor. Ele carregava um chicote em sua pata. Houve um silêncio sepulcral. Espantados, aterrorizados, amontoando-se, os animais observavam a longa fila de porcos marchando lentamente ao redor do pátio. Era como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. Então chegou um momento em que o primeiro choque passou e que, apesar de tudo, apesar do terror pelos cães e do hábito desenvolvido ao longo de muitos anos, de nunca reclamar, nunca criticar, não importava o que acontecesse, eles podem ter proferido alguma palavra de protesto. Mas, nesse momento, como que respondendo a um sinal, todas as ovelhas irromperam num tremendo balido de 4 pernas bom, 2 pernas melhor, 4 pernas bom, 2 pernas melhor, 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Isso continuou por 5 minutos sem parar, e quando as ovelhas se calaram, a chance de proferir qualquer protesto parou, pois os porcos haviam marchado de volta para a quinta. Benjamin sentiu um nariz forçando seu ombro. Ele olhou em volta. Era Clover. Seus velhos olhos pareciam mais embaçados do que nunca. Sem dizer nada, ela puxou gentilmente a crina dele e o conduziu para os fundos do grande celeiro, onde os 7 mandamentos estavam escritos. Por 1 minuto ou 2, eles ficaram ali encarando a parede alcatroada com suas letras brancas. Minha vista está falhando, ela disse, finalmente. Mesmo quando eu era jovem, eu não conseguia ler o que estava escrito aqui. Mas me parece que essa parede está diferente. Os 7 mandamentos são os mesmos que costumavam ser, Benjamin? Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua regra e leu para ela o que estava escrito na parede. Não havia nada de novo, exceto por um único mandamento. Ele dizia: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Depois disso, não pareceu estranho quando, no dia seguinte, os porcos passaram a supervisionar o trabalho de toda a fazenda, portando chicotes em suas patas. Não pareceu estranho quando os porcos compraram um aparelho de rádio, quando planejaram instalar um telefone e fizeram assinaturas da John Bull, da Titbits e do Daily Mirror. Não pareceu estranho quando Napoleão foi visto passeando no jardim da quinta com um cachimbo na boca, nem mesmo quando os porcos pegaram as roupas do Sr. Jones do guarda-roupa e as vestiram. O próprio Napoleão, aparecendo com um casaco preto, calças de caçador e perneiras de couro, ao passo sua porca favorita apareceu com um vestido de senda comprido que a Sra. Jones costumava usar aos domingos. Uma semana depois, à tarde, uma série de cabriolés chegou na fazenda. Uma delegação de fazendeiros vizinhos fora convidada para fazer um tour de inspeção. A fazenda toda foi mostrada a eles, que expressaram grande admiração por tudo que viram, especialmente a moinha. Os animais estavam capinando os campos de nabos. Eles trabalhavam diligentemente, mal levantando seus rostos do chão, e sem saber se deviam ter mais medo dos porcos ou dos visitantes humanos. Naquela noite, risos exaltados e surtos de cantoria vieram da quinta. E de repente, ao som de vozes misturadas, os animais foram acometidos pela curiosidade. O que poderia estar acontecendo lá? Agora que, pela primeira vez, os animais e os seres humanos estavam se encontrando em termos de igualdade?
Em comum acordo, eles começaram a avançar o mais furtivamente possível em direção ao jardim da quinta. No portão, eles pararam, parcialmente temerosos em avançar, mas Clover tomou a dianteira. Eles andaram na ponta dos pés até a casa, e os animais que eram altos o suficiente espiaram pela janela da sala de jantar. Lá, ao redor da longa mesa, sentavam-se uma dúzia de fazendeiros e uma dúzia de porcos, mais proeminentes, o próprio Napoleão ocupando o assento de honra na cabeceira da mesa. Os porcos pareciam completamente à vontade em suas cadeiras. A companhia desfrutava de um jogo de cartas, mas ele fora momentaneamente suspenso, evidentemente para que fosse feito um brinde. Um grande jarro estava circulando e as canecas estavam sendo enchidas de cerveja. Ninguém reparou nos rostos confusos dos animais que olhavam pela janela. O Sr. Pilkington, da Foxwood, se levantara, sua caneca na mão. Em instantes, disse ele, pediria que a companhia fizesse um brinde. Mas antes de fazê-lo, havia algumas palavras que ele se via obrigado a dizer. Ele disse que era motivo de grande satisfação para ele, e ele tinha certeza que era para todos os outros presentes, ver um longo período de desconfiança e mal-entendidos que parecia ter chegado ao fim ali. Houve um tempo, não que ele ou qualquer um da presente companhia compartilhasse de tais sentimentos, mas houve um tempo em que os respeitáveis proprietários da granja dos animais eram tratados, ele não diria com honestidade, mas talvez com certa medida de receio por seus vizinhos humanos. Incidentes infelizes ocorreram, ideias equivocadas eram correntes. Acreditava-se que a existência de uma fazenda cuja posse e operação estava nas mãos de porcos era um tanto anormal e acabava por gerar um efeito inquietante na vizinhança. Muitos fazendeiros presumiram, sem a devida investigação, que numa fazenda assim, um espírito de licenciosidade e indisciplina prevaleceria. Eles ficavam nervosos com os efeitos sobre seus próprios animais, ou mesmo sobre seus funcionários humanos. Mas todas essas dúvidas foram dissipadas agora. Hoje, ele e seus amigos visitaram a granja dos animais e inspecionaram cada centímetro dela com seus próprios olhos. E o que eles encontraram? Não só os métodos mais modernos, mas também uma disciplina e uma organização que deveriam ser exemplos para todos os fazendeiros em toda parte. Ele acreditava que ele estava certo em dizer que os animais inferiores na granja dos animais trabalhavam mais e recebiam menos comida do que qualquer animal no país. Na verdade, ele e seus companheiros visitantes observaram hoje muitos traços que ele pretendia introduzir em sua própria fazenda imediatamente. Ele gostaria de terminar suas considerações, disse ele, enfatizando mais uma vez os sentimentos de amizade que sobreviveram e devem sobreviver entre a granja dos animais e suas vizinhas. Entre porcos e seres humanos não havia e não precisava haver qualquer conflito de interesses. Seus esforços e suas dificuldades eram uma só. O problema trabalhista não era o mesmo em todo lugar? Aqui tornou-se aparentemente que o Sr. Pilkington estava prestes a lançar algum xiste cuidadosamente preparado para a companhia. Mas, por um momento, ele também foi por demais tomado pelo divertimento para poder proferi-lo. Depois de muito engasgar, fazendo seus muitos queixos ficarem roxos, ele conseguiu soltá-lo. Se vocês têm que lutar com seus animais inferiores, ele disse, nós lutamos com as nossas classes inferiores. Esse dito espirituoso fez a mesa explodir, e o Sr. Pilkington parabenizou mais uma vez os porcos pelas baixas rações, pelas longas horas de trabalho e a ausência geral de mimos que ele observara na granja dos animais. E agora, ele disse enfim, ele gostaria de pedir que a companhia ficasse de pé e se certificasse de que suas taças estavam cheias. Cavalheiros, concluiu o Sr. Pilkington, eu proponho um brinde.
a prosperidade da Granja dos Animais. Houve uma salva de palmas entusiasmada e batidas de pés. Napoleão ficou tão grato que ele deixou seu lugar e deu a volta na mesa para bater sua caneca com a do Sr. Pilkington, antes de esvaziá-la. Quando os aplausos cessaram, Napoleão, que permanecera de pé, deu a entender que ele também tinha algumas palavras para dizer. Como todos os discursos de Napoleão, este foi breve e direto ao ponto. Ele também, disse ele, estava feliz porque o período de mal-entendidos havia acabado. Por muito tempo houve rumores alimentados, ele tinha razões para crer, por algum inimigo maligno, de que havia algo de subversivo e até revolucionário em sua perspectiva e na de seus colegas. Eles receberam crédito por tentar incitar a rebelião entre os animais nas fazendas vizinhas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Seu único desejo agora e no passado era viver em paz e gozando de relações comerciais normais com seus vizinhos. A fazenda que ele tinha a honra de gerir, ele acrescentou, era uma empresa cooperativa. As escrituras que agora estavam em sua posse pertenciam aos porcos conjuntamente. Ele não acreditava, disse ele, que qualquer uma das antigas suspeitas ainda perduravam. Mas certas mudanças foram feitas recentemente na rotina da fazenda. Mudanças essas que devem promover ainda mais a confiança. Até então, os animais tinham um estúpido hábito de se dirigirem uns aos outros como camarada. Isso seria suprimido. Havia também um costume muito estranho, cuja origem era desconhecida, de marchar todos os domingos de manhã por uma caveira de porco que ficava pregada num poste no jardim. Isso também seria suprimido, e a caveira já havia sido enterrada. Seus visitantes devem ter observado também a bandeira verde que tremulava no mastro. Se sim, eles talvez tenham notado que o casco e o chifre brancos, que antigamente estavam impressos nela, foram removidos. Ela seria uma bandeira verde simples de agora em diante. Ele só tinha uma crítica, disse ele, a fazer ao excelente e hospitaleiro discurso do Sr. Pilkington. O Sr. Pilkington havia se referido o tempo todo à Granja dos Animais. É claro que ele não poderia saber, pois ele, Napoleão, o estava anunciando pela primeira vez agora, que o nome Granja dos Animais fora abolido. Doravante, a fazenda seria conhecida como a Granja do Solar, o qual, acreditava ele, era o seu nome correto e original. Cavalheiros, concluiu Napoleão, eu lhes proponho o mesmo brinde de antes, mas de forma diferente. Encham suas taças até a borda. Cavalheiros, este é o meu brinde, a prosperidade da Granja do Solar. Houve a mesma salva de palmas calorosa antes e as canecas foram esvaziadas até a última gota. Mas enquanto os animais do lado de fora encaravam a cena, lhes parecia que algo estranho estava acontecendo. O que era aquilo que tinha se alterado nos rostos dos porcos? Os velhos olhos opacos de Clover foram de um rosto para o outro. Alguns deles tinham 5 queixos, alguns tinham 4. Alguns tinham 3. Mas o que era aquilo que parecia estar derretendo e mudando? Então, os aplausos tendo chegado ao fim, a companhia pegou suas cartas e deu continuidade ao jogo que fora interrompido, e os animais se afastaram furtivamente. Mas eles não tinham chegado nem a 20 jardas quando pararam. O rebuliço de vozes estava vindo da quinta. Eles correram de volta e olharam pela janela de novo. Sim, uma briga violenta estava em progresso. Havia gritos, batidas na mesa, olhares suspeitos, negativas furiosas. A origem da confusão parecia ser que Napoleão e o Sr. Pilkington tinham jogado um ar de espadas simultaneamente. 12 vozes berravam em fúria, e elas eram todas iguais. Não havia dúvidas agora do que acontecera com os rostos dos porcos. As criaturas do lado de fora olharam de porco para homem, e de homem para porco, e de porco para homem de novo, mas já era impossível dizer qual era qual. Novembro de 1943 a fevereiro de 1944.
Fim.